da nossa aula de hoje. Deus é bom e imutável. Então Deus é bom, Ele está lá, parado, mas as circunstâncias da vida nos impedem muitas vezes de estarmos enxergando do jeito que gostaríamos ou do jeito que temos entendimento a melhor face de Deus ou que a gente considera bom de Deus, né? Daí tem um ponto. Hoje eu não vou ter o apoio da escrita aí que o pessoal do Ministério Fantástico está usando, mas tem um ponto que eu falo muito sobre nós vivermos de condição e vivermos de decisão. Então, o exemplo que eu dei de manhã cedo, acordo aquele clima, tá friozinho, o dia hoje tá bom para comer pipoca. Então, assim, quando eu vivo de condição, a condição meteorológica, minha condição física, vai dizer o que vai reger, ou vai dizer o que eu quero fazer. Agora, quando nós vivemos de decisão, aí sim, daí eu vou agir conforme a vontade de Deus, está no centro do propósito da vontade de Deus. Então a gente tem que estar sempre buscando agir por decisão e não por condição. Tá? O horário da minha alvorada em casa, lá eu acordo sempre bem cedo ali, acordo 4h30 mais ou menos para o meu devocional, para a minha leitura da palavra. E a gente 5h30 mais ou menos sai para treinar, para ir para a academia, né? E daí a Elaine vai junto, né? Daí ela sempre fala, tem certeza? Pô, hoje o tempo acho que está meio chovendo. Eu falei, dentro da academia não está chovendo não, vamos embora. A gente tem que viver de decisão, porque se for pela condição, pô, tem certeza, depois do dia vai ter tanta coisa para a gente fazer. Então não, vamos viver de decisão e não de condição. Então qual é a minha decisão? Que o meu dia tem que começar com meu momento de oração, depois o meu momento de leitura da palavra e uma atividade física. Daí eu reseto, começo bem meu dia, estou em condições de trabalhar. Falando ainda de condição e decisão, um testemunho que eu dou aí para os queridos irmãos, aconteceu comigo, foi ontem ou anteontem, né? Eu no meu momento de leitura da palavra, sentei para ler a palavra, e está falando, Deus, fala comigo, quero aqui ter um momento mais de proximidade com o Senhor, no meio da sua palavra aí, me dá um direcionamento, peço sabedoria, fala comigo nesse momento aí. E eu tenho, dentro do nosso próprio livro, a nossa revista do semestre passado, que foi O Senhor nos ensina a orar. Então, algumas coisas eu aprendi e tentei praticar. Uma delas é a gente tentar ouvir, ficar em silêncio. Então, a gente normalmente tem muita petição. Eu quero isso, aquilo, abençoa esse, aquele. A gente, muitas vezes, na nossa oração, realmente temos que fazer louvor e clamar e proclamar tudo de bom do Senhor. E, por vezes, também é interessante a gente ficar em silêncio. Daí eu falei assim, eu vou ficar no momento de silêncio, fala comigo, por favor. Quando eu abaixei a cabeça, eu ouvi o som na quadra, moro na 102 Norte. Som na quadra, uma moça com o microfone. Falando assim, irmão, você que está lendo a Bíblia. Eu falei, não é possível. Eu olhei assim, poxa, isso que eu estou falando é para você aqui. Ela começou a chorar. Ela começou a contar a história do filho dela, que está passando dificuldade. Está com problema de saúde grave, precisa de tratamento, tem suspeita já recém-nascido de 3 meses, precisa de uma série de medicações pesadíssimas. Ela contou a história. Se Deus tocasse no coração de alguém que a pessoa se levantasse e ajudasse ali. Daí Deus tocou no meu coração para fazer isso. E você vê que isso a gente tem que decidir fazer, porque pelo nosso cérebro, pela nossa mente, nós não vamos fazer, não vamos ajudar. Daí Deus falou comigo assim, não, levanta, vai na carteira lá, pega o que você tiver de dinheiro e vai lá ajudar. Daí eu peguei, levantei, quando eu abri a carteira eu tinha uma nota de 100 e uma nota de 2. A escassez já falou gigantescamente assim, eu falei, vou pegar essa notinha de 2. Daí eu lembrei quem
foi pai de filho pequeno, fala, poxa, a lata de leite hoje está mais de R$100 uma lata de leite. Está querendo pegar R$2, eu estou falando comigo mesmo, né? Porque é aquela luta entre a condição e a decisão. Por decisão, nunca que a mente vai falar para você pegar e levar uma oferta para uma pessoa, meu querido, para uma pessoa que você não conhece, está ouvindo ali, mas está sentindo do coração de Deus, você decide fazer. Eu peguei lá, está até aqui a folhinha, depois o irmão que quiser ver a folhinha que a moça me entregou, né, da campanha que ela está fazendo. Eu fui lá, peguei e desci, entreguei, Deus abençoe. Falou, muito obrigado, irmão, sabia que Deus ia tocar no seu coração. Eu voltei andando e falei, poxa, Deus, me pregando uma peça, aí eu estava querendo pedir, na verdade, eu pedi para ouvir sua voz, querendo pedir alguma coisa, e a resposta foi para eu ajudar. Tá bom, para a honra e glória do seu santo nome. Então fica esse testemunho realmente que, quando a gente está sensível à voz de Deus, a gente tem que decidir algumas coisas. E não está vivendo, não, eu vou ajudar quando a condição financeira estiver melhor. Não, eu vou ajudar quando acontecer tal circunstância. Não, eu vou cuidar do meu corpo quando tiver um céu bonito, quando eu estiver descansado, quando não tiver problema nenhum. Então, quando que a gente vai fazer, se a gente for viver de condição as coisas? Nunca, né? Daí fica aquele nobre ensinamento de que o feito é melhor do que o perfeito. Tá? Então, a gente falou aqui do tempo e nesse mesmo contexto aqui de condição e decisão, a ideia é vítima versus vitimismo. Tá? Então, quando nós falamos aqui, é bom, normalmente o irmão pensa em coisas boas acontecendo na sua vida, que é sempre as bênçãos de Deus, né? Fala que muitas vezes, nos dias de hoje, na igreja, as pessoas vêm mais à igreja buscando as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Né? E esse contexto aí de vítima versus vitimismo, a gente tem que ter em mente sempre uma coisa, que nenhum de nós aqui vai deixar ou vai se livrar de ser vítima de alguma coisa. Exemplo clássico aí que, poxa, final de semana eu já vi vários e vários. Né? Fui buscar minha menina na festa de 15 anos ontem, vi mais um, acidente de trânsito. Acidente gravíssimo ontem de trânsito, várias vias fechadas. Infelizmente hoje, até que estava comentando com ela, papai está aqui, a pista vazia, não tem ninguém na pista, fui buscar ela lá no clube da aeronáutica. A princípio tranquilo, como é que acontece um acidente grave, carro capotado, gente morta, coberta? Como é que acontece um acidente grave assim? A pessoa está bêbada, está fora de controle, está com sono, está displicente, negligente, é jovem que quer fazer bagunça, correria sem respeitar leis de trânsito. Enfim, mas o que vale disso aí é que nós nunca poderemos deixar ou nos escapar de sermos vítimas de uma situação. Desde trânsito, estou vindo tranquilo na minha via, vem um carro que fura o sinal vermelho e me acerta. Então eu fui vítima de um acidente de trânsito. Mas nós temos que lutar ou buscar a Deus para não sermos vitimistas. Então, vítima versus vitimismo. Então, o vitimismo que Deus não aceita, que vamos falar, coitado de mim, minha condição financeira está difícil, eu tenho problema de saúde, etc, etc, etc. Então a relação vítima versus o vitimismo. Eu dou um exemplo, né? Nós começamos falando de um dia nublado, e de um dia de tempestade, como o gado ali, normalmente a vaca e um cavalo, encaram uma tempestade. Se você for ver num pasto aberto, um gado e um cavalo, eles têm posturas, são animais bem diferentes, né? Posso fazer a piada que eu sempre faço sua? Faço uma piada em relação à Elaine. A Elaine, para quem conhece, é a irmã do ministério lá da irmã Vanessa, sabe que ela é acelerada, né? A Elaine é brava. E eu brigo com ela que ela é igual, se lembra daquela propaganda, até propaganda daquele cigarro Marlboro, que tinha o corcel negro que corria na praia?
Eu falo brincando que a Elaine é aquele corcel negro, forte, aquele que tem aquela crina gigante, correndo na praia. Né? Quando você está em cima dela, você puxa com tudo, ele nunca para, ele fica andando de lado, você fica caranguejando. O parar dele é esse, é o mais próximo de parar que você consegue. Se você soltar a rédea, daí ele vai embora, ele acelera com tudo. Não é isso, irmã? Então é assim mesmo. Tá? Então, e como esses dois animais agem frente à tempestade? Normalmente, o gado, a vaca, quando a tempestade, ela vira no sentido contrário, mas só que a tempestade vai acompanhando ela. Ela vai tomando, a vaca vai tomando chuva e vai sofrendo ali, e se encolhe, e abaixa, e a chuva pauleira nela. Tá? Ao contrário do cavalo, que é um animal mais agressivo, mais arrojado, o que ele faz quando ele vê a tempestade? Ele corre para cima da tempestade, ele acelera em direção à tempestade. Né? E qual é a consequência normalmente disso quando ele acelera em relação à tempestade? Ele passa pela tempestade mais rápido. Tá? Então é uma situação bem bacana de associarmos também. Tá? Vimos nas lições anteriores, em Tiago, aí, que a gente fala muito sobre provação e tentação. Né? Então, em resumo, aí, a provação é algo interno, resumo do resumo, né? Então, chegamos à conclusão nas aulas anteriores, né? A provação ela é mais interna e a tentação externa. Tá? Ou seja, quando eu estou passando por uma prova, melhor, a provação é externa e a tentação é interna. Né? Quando eu estou passando por uma prova, o exemplo do livro de Jó, né? Passo por uma luta para me fortalecer e estar mais próximo de Deus, enxergar Deus, e a tentação interna, fruto das próprias experiências que eu tive, das situações que sou tentado frente a Satanás, situações da vida, ou mesmo os homens. Né? Isso nós vimos aí em Tiago. E vamos fazer a leitura da aula de hoje, a leitura de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 17. Vamos lá? Então, a leitura de Tiago vai ser rápida, só 17 e 18. Vamos lá, pessoal, achou aí? Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Pessoal de casa que estiver acompanhando, quem estiver assistindo por vídeo também, tá? Sempre estou acompanhando vocês aí. Fabrício, da última aula teve gente que mandou pergunta. Você consegue ver pergunta aí? Pessoal, se fizer, você me dá o feedback. Eu sempre sei que acompanha as aulas gravadas. É o Freitas, se estiver assistindo, um forte abraço. A Meire está aqui na igreja, ela sempre me dá um feedback, ela e o marido Wilson Santos, abraço também. Assistem de casa as nossas EBDs aí, estão fazendo uma interação com o pessoal de casa. Vamos lá, leitura a partir do versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, toda boa dádiva, ou seja, um bom Deus, e todo dom perfeito vem do alto, tá? E que não pode existir variação ou mudança, ou seja, que não muda. Né? Então, essa é a nossa referência da aula de hoje. E no próximo tópico aqui, falando que Deus é bom, eu pergunto para vocês, o feedback, quem tiver com microfone, quiser falar sem microfone também, o que é ser, não falando de Deus, mas falando do adjetivo bom, o que para vocês é ser bom? Já é um primeiro entendimento que já clareia muita coisa. O que é ser bom? O que é uma coisa boa? Perfeita, agradável, satisfatória, o irmão falou. O que mais? Útil. Tá? Então, aqui pegando do dicionário, ó, o que é ser bom?
é aquilo que é exigido, desejado ou esperado, conforme a sua natureza, adequação, função, eficácia e funcionamento. Então, isso é o que é a definição do que é ser bom. E daí eu pergunto para vocês aí, muitas pessoas, principalmente no momento de dificuldade, questionam muito isso. Deus é bom mesmo? Então, como que a gente convence uma pessoa ou apresenta para uma pessoa um Deus bom? O irmão falou aí, no dia que a gente nasce, a respiração. Se bateu a gaivota do que nós vamos ler um pouco mais na sequência no livro de Atos. Ele fala justamente sobre a questão da respiração. A irmã deu a passagem, está ali, Mateus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, muito, muito bonita a passagem que a irmã citou, né? Muitos irmãos falam assim, Deus, isso já fui questionado assim, como é que Deus pode ser bom se ele é um Deus do não? Como assim Deus do não? Aí o irmão falou, não está principalmente jovem, questiona muito assim, né? Jovem gosta de ler as coisas, tem gente que às vezes lê para questionar, né? Não está nos mandamentos lá dizendo que não pode fazer um monte de coisa? Como é que a pessoa que é boa não permite fazer um monte de coisa? É Deus do não. Então, não... Como é que está aí? Os mandamentos estão lá em Êxodo 20, né, pastor? Então, o que os mandamentos falam? Não adorará outros deuses, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Poxa, Deus só sabe proibir. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Se você parar para pensar, os nãos, né, ali no Antigo Testamento que ele fala dos mandamentos, eles são mais permissivos do que restritivos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu fiz uma associação em relação, muitas vezes, a presente. Tirando a Elaine, que presente ela gosta de tudo, né? Difícil ela não gostar de alguma coisa. Mas eu viro e falo, você vai comprar alguma coisa para mim de presente? Eu gosto de camiseta de qualquer cor. Eu só não gosto da camiseta lilás. Não gosto de lilás. Então, quando eu estou falando não, eu estou falando qualquer outra camiseta você pode comprar. Você só não vai comprar aquela específica. Aquela a que eu não gosto. Ou seja, o não nesse caso ele é mais abrangente do que restritivo. Então, isso é uma coisa bacana em relação à bondade de Deus. Né? Trazendo aqui para um conceito, né? E daí Deus é bom. E muitas vezes um termo que nós usamos muito entre homens, entre seres humanos, é o termo ser bonzinho. Ser bonzinho é a mesma coisa que ser bom? Será que Deus é bonzinho ou Deus é bom? Tem diferença? O que o irmão pode falar aí? Só um minutinho, se puder levar ali, irmão? Porque daí é bom que enquanto o irmão está falando, quem está de casa acompanha também. Vamos tentar passar o microfone sempre. A palavra está sempre aberta, viu, irmãos? Mandamentos, eu reflito da seguinte forma: todo não que tem ali, nós vamos ver que a consequência, ela é ruim. Não faça isso, mas a gente vai ver que toda vez que alguém faz aquilo que os 10 mandamentos estão ensinando a não fazer, a consequência é algo ruim, tanto espiritualmente quanto no campo material. Com certeza. Obrigado, irmão, pela participação. E isso ainda soma-se a isso, muitas vezes, o que a pessoa tem embaçado como referência
o que é bom e o que é ruim. Por isso que nós falamos assim, um Deus bom, a pessoa que está passando por uma provação, uma doença, uma dificuldade, fala, como que Deus é bom e está me permitindo passar por isso? Só aproveitando a fala do irmão aqui, né? Bom dia. Quando a gente encara as leis, né? Principalmente as leis, né? Mas principalmente a lei de Deus, a gente fica, né, fechado esse de muitos não, mas toda a lei por trás ela visa proteger algo, né? Então, quando tem lá nos 10 mandamentos, não matarás, é para a proteção da vida. Então, toda a lei, ela tem, quando ela é escrita, ela tem essa preservação por trás. Então, quando a gente vê os 10 mandamentos, por exemplo, tem tudo, algo, né, que Deus vai nos protegendo. E assim, toda a lei também de Israel, que Deus mostrava que se Israel seguisse aqueles preceitos, se estariam protegidos numa época que a medicina não era avançada, pela questão das comidas, né, da própria forma de organização, de como né, os dejetos vão ser descartados. Então, esse tudo isso é a proteção. Né? Entendimento que eu tenho também, mas está complementando, falou das comidas, né? Então, onde a lei fala sobre os alimentos proibidos e os permitidos. Então, basicamente a carne de gado, de cordeiro, etc., que são as patas dos animais, né, que tem fendas, a parte dos animais da água, os peixes, né, ou seja, quem tem escamas, fora isso, não podia. Então, aquela época, por exemplo, eu imagino que já tivesse alergia a camarão. E por que o camarão, a carne de porco eram animais proibidos? Quantas doenças hoje não são conhecidas da carne de porco, né? Ou seja, o porco, o camarão, são animais que são considerados aí os lixeiros da natureza, né? E são iguarias que hoje em dia não tem problema comer, porque quando Jesus veio, ele fala, o que interessa não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Então ele quebrou a lei nesse sentido, mas você via que a lei, como o irmão falou aí, servia para proteção, para proteger o bem ali que era o povo escolhido, né? Então nós falamos aí, né, que Deus é bom e que é diferente de ser bonzinho, né? Porque qual é a referência que nós temos quando a gente fala que a pessoa é boazinha ou é bonzinho? Passa a mão na cabeça, né? Eu tenho isso, eu quebrei muito, né? Conversando com a minha mãe. Se minha mãe for ver o vídeo depois, não vai me dar cascudo não, mãe. E minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha uma mania de falar o seguinte: eu chegava e entrar, fazia alguma coisa, entrava correndo, saía molhar, pé sujo, ou falava alguma coisa que não fazia, uma birra. Ela falava, sai o Rodrigo bonzinho, malzinho, e entra o Rodrigo bonzinho. E essa mania de falar isso para mim toda hora. Daí eu, ia lá, daí eu vinha, tá entrando aqui o Rodrigo bonzinho, isso, senta bonzinho. Mas fazendo uma reflexão, né, a ideia que a gente tem de uma pessoa boazinha, uma pessoa passa a mão na cabeça, que deixa as coisas para lá, tá? E não é esse o entendimento de Deus, do que é da bondade, do que é ser bom. Então Deus, porque Deus ao mesmo tempo que é o Deus de bondade, que afaga, que conforta, é o Deus da tempestade, né? Deus da tempestade, Deus da ira, né? Então o ser bom é diferente de ser bonzinho. E daí os irmãos verificam ali, né? O que é ser bonzinho? Muitas vezes o irmão é bonzinho consigo mesmo. A Ana, minha menina, ela tem uma raiva danada quando ela fala, pai, eu quero aquele donuts do aeroporto, que é colorido, que tem uns negócios em cima de eu, Ana, você está querendo comer emoção, Ana. Está sendo boazinha consigo mesmo, com você mesmo. Então, muitas vezes o bonzinho, ele começa sendo bonzinho com ele mesmo. Não, eu vou comer aqui porque eu quero um conforto, eu quero algo a mais. Não, jejum, não, isso não é para mim não, isso não é de Jesus, está na Bíblia jejum, não, eu não curto, só de pensar que daí vai jejum, vou ficar fraco, ou vai doer na carne o jejum. Então muitas vezes nós somos bonzinhos conosco mesmo, com os nossos filhos, às vezes somos bonzinhos também, deixando coisas para lá, não falando o que tem que ser falado, tá? Em casa a gente tem uma abordagem ela muito bacana quanto a isso, que a gente fala o seguinte: se a gente for corrigir
Irmãos aí que estão com filho pequeno, tudo que a criança está fazendo, o jovem está fazendo, a gente vai ficar maluco, né? A casa vai ser um pé de guerra. Vai ser aquele clima. Eu falo o seguinte, ó, de 20 coisas, né, da minha dupla dinâmica, 18 eu vou deixar para lá. Aí a gente vê assim, isso aí, deixa para lá. Não sei o quê, o horário, tá pegando doce, deixa para lá. Daí, dependendo, tem determinada circunstância que eu falo, Laine, é hoje. Agora, tem duas que você tem que entrar para arrebentar. Né? Então, isso não vou deixar passar agora com esses 2 pontos aqui, o bicho pegou, né? Marcos tem as experiências dele que a gente já conversou também outras vezes, né, Marcão? Marcos lá. Ou seja, várias coisas você deixa para ter um clima bom, ameno, mas o que você resolver brigar, você não vai ser bonzinho, você vai até as últimas consequências. Opa, peraí, tem sacerdote em casa aqui. Tá? O que você vai falar, irmão? Eu estava ainda no bonzinho, né? Pensando em Deus não ser bonzinho, porque Ele não faz o que eu quero. Ele faz aquilo que Ele sabe que é bom para mim. Amém. Muito, muito boa colocação, irmão. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente, em oração, vai pedir, né, a gente tem que pedir para que a nossa vontade, né? Então, muitos são os desejos, está em Provérbios, do coração do homem, mas o propósito de Deus permanecerá. Então, a gente tem que pedir para que o que a gente quer esteja no centro da vontade de Deus. E muitas vezes a gente enxerga visão sem óculos ali, né? A gente tem uma visão meio embaçada do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Fala aí, irmã. A minha colocação é mais pelo fator externo do que interno. As pessoas, muitas vezes, acham que porque a gente é crente, a gente tem que ser bonzinho. Né? Então, tem muito isso. Aí, assim, muitas vezes a gente não sabe, nem os próprios crentes sabem o limite, né, a linha tênue que existe entre ser bom e ser bonzinho. Porque se você é muito bonzinho, pensa que você é besta. Né? Aí, só que não é assim. Aí, geralmente, quem não é crente, que às vezes a gente tem uma atitude e a pessoa, mas você não é crente? Eu sou crente, mas não sou besta. Então, assim, as pessoas, né, principalmente do mundo, né, que não tem compromisso com Deus, eles têm mania de querer jogar isso em cima da gente. Entendeu? Como se a gente tivesse passivozinha, tal, e deixar, entendeu? Acontecer do jeito que qualquer, né? Dar corda correr frouxa. Então, assim, existe essa dificuldade. Às vezes eu mesmo já me peguei assim, sem saber diferenciar, entendeu? Resumo da palavra do que a irmã Fernanda falou. O zelo da tua casa me consumiu. É isso que Jesus usou quando ele entrou no templo lá e tocou o terror, né? Virou, né, raça de víboras. Ou seja, nem sempre, né, o entendimento que a pessoa tem, não, é cristão, é da igreja, ele é bonzinho, e não é assim. Tá? E nesse sentido aí de falar da nossa postura em relação aos outros irmãos, eu vou trazer para os irmãos ainda uma leitura do livro de Atos. Vamos pegar nossas Bíblias aí. Vamos fazer a leitura do texto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. O pessoal de casa aí vai ter o texto aparecendo na sua tela. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Atos está fácil, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Então, o título, minha Bíblia Nova Almeida Atualizada tem o título: O Discurso de Paulo em Atenas.
Então vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, quando ele fala os esperava, em cima ele cita Silas e Timóteo que estavam com ele, tá? Então, enquanto eles os esperavam em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, uma referência que Atenas era um centro do conhecimento, tá? do mundo moderno, né? Estava ali. Para você ver, apesar de ser o centro do conhecimento, né? Ele estava revoltado com a idolatria que estava no local. Então, não necessariamente riqueza, conhecimento tem a ver com o conhecimento da palavra e a sabedoria de Deus. Ele estava nesse centro político, econômico, cultural, e ele se revoltou em face da idolatria da cidade. Então, Atenas tinha mais de cerca de 30 mil imagens de deuses diferentes. Ou seja, e Paulo estava lá para pregar e trazer as boas novas do Evangelho. Então, por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Tá? E por que Paulo começava falando na sinagoga? Porque na sinagoga estavam os judeus. Ele falava assim, não, eu estou trazendo as boas novas de Cristo. Mas o judeu, ele já acredita na Torá, que são os livros do Antigo Testamento, e alguns outros livros de alguns dos profetas. Então já está mais fácil, já estamos no meio do caminho andado. O Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso, né, do cristão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então vamos começar pregando lá. Continuando aqui. Também na praça, todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Curioso é que esses dois tipos de filósofos, né, então os epicureus mais voltados para questões mais materiais, né, então questões relacionadas ao corpo, ao físico, e os estoicos mais voltando para uma filosofia mais ampla, mais sobre a existência, né, sobre a existência da consciência. Então, era com essa gente grande aí que Paulo estava discutindo. E eles falaram: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Amém. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, então, Areópago é a mesma coisa que um tribunal, um local onde pessoas se reuniam, um auditório, então são algumas definições nesse sentido. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Eu tenho uma pausa aqui, eu tenho um testemunho. Eu tenho uma Bíblia em casa, que é uma Bíblia preta, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. E eu gosto mais dessa daqui, né, que é a Bíblia com letra super gigante, letra dos ceguinhos, que a gente vai ficando velhinho. Né, eu gosto dessa aqui. E a outra Bíblia eu não sabia o que fazer com ela. E botava em cima da Elaine, limpava, daí tirava, colocava no armário, daí botava embaixo, botava do lado do meu joguinho de xadrez. Cada hora ela ia para um lugar. Eu falei, quer saber, eu vou levar para o trabalho. Né? E daí peguei a Bíblia, levei para o trabalho e deixei em cima da minha mesa lá. E estando em cima da mesa, bem ou mal chama atenção, né? E daí as pessoas passavam, olhavam, daí tem um colega de trabalho, e o irmão vai saber, ele fica vermelho igual um camarão. Já visualizou quem que é? Ele é uma pessoa também bem agitada, passava andando e ficava mexendo assim na minha Bíblia. Ficava mexendo, passando nas folhas. E mexia, e falava, e mexia. Daí um belo dia, num café da manhã, ele falou, poxa, Rodrigues, podia ler pra gente alguma coisa aí de manhã, antes do café da manhã, né? Claro, estamos aqui para isso. Daí, pegando a Bíblia, abri e fiz a leitura. No café da manhã peguei um trecho, Provérbios. Já que eu fiz a leitura, vamos fazer uma oração rápida.
abençoando o dia, o alimento. Isso virou um hábito. E por diversas vezes, alguns dos nossos chefes, não vou me alongar aqui, mas de vários escalões até o chefe maior de todos, chegou um dia, ficou sabendo e viu isso. Resumo da ópera: a gente num evento do Quater todo, eu recebi a missão de fazer uma leitura da palavra e uma oração para a abertura do evento. Então, o testemunho que eu dou ali, muitas vezes, da palavra no trabalho, né? E muitas vezes incitado por não cristão, né? E aqui é a mesma coisa no versículo 20. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, curiosidade. Então a gente traz as pessoas pela curiosidade. Tá? Então Deus dá estratégia para cada um dos irmãos aqui. Tem habilidade, todos faixa preta em conseguir trazer pessoas aí para o reino. Continuando a leitura do 21. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Então aqui fala realmente, a gente pode usar como exemplo a pregação de Paulo, né? Então Paulo se levantou e falou para uma plateia seleta. Então vejo que essa é uma oportunidade em que Paulo se refere ou se dirige a uma plateia seleta. E ele começa, né, falando: percebo que em tudo que vocês são bastante religiosos. Ele cita de forma assim superficial, mas fazendo uma introdução e trazendo um raporte com a plateia. Mas apesar disso, ele já transmite a mensagem dele. Fala: vocês são religiosos. E vai contrário do que nós falamos hoje, né? Que quanto mais cristãos e menos religiosos somos, melhores. Muitos problemas estão, às vezes, na religiosidade. Então, a pessoa religiosa, ela vai ouvir, na irmã no fundo lá, um louvor em ritmo de funk. A pessoa religiosa vai muitas vezes se escandalizar. Mas se ela olha com o olhar de Cristo, ela vai ver por um determinado tipo de música atingindo um grande número de pessoas, uma parcela de jovens, etc. Então, isso vale para tudo. Vale para o ensino, vale para a alimentação. Então, a gente tentar ser mais cristão e menos religioso. Então, estamos aqui, ao Deus desconhecido, que é a inscrição, né? Continuando a leitura. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui, na cabeça de Paulo, ele falou que vou apresentar aqui para a minha plateia esse Deus bom que nós estamos falando até agora aqui. Então, em resumo de Gênesis, né? Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Paulo não faz uma abordagem direta à idolatria falando dos santos construídos ali, né? Ele fala: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele vai abordando, comendo pelas beiradas, como se fala, né? Então aqui, nem é servido, continuando no 25, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A respiração que o irmão falou, o exemplo que ele falou, não, Deus que me faz respirar, me traz respiração. Isso aí a gente pode começar muito na conversa. Irmãos, às vezes recém-convertido, que vem de uma situação, vem de uma recuperação de droga, vem de uma família destruída. Eu falo: irmão, eu queria compartilhar com você me ajuda aqui que estou chegando aqui para Cristo agora e eu estou começando do zero. Eu falo: pera aí, irmão, vamos começar com o seguinte: está respirando? Põe o dedo no nariz, respira.
Está respirando? Então você já não está começando do zero. Então, já está... Fala aí, querido. Bom dia, igreja. Ontem eu participei de uma... eu voltei lá para o CF1, né? Aí tinha um garoto que tinha saído do CF1 e ele voltou. Só que a história dele é muito de briga, muita briga o tempo todo. Ele é um rapaz que ele tem esse problema dele não concordar com nada e brigar por coisas pequenas. E aí ele saiu, bateram nele, 3 garotos bateram nele, e ele saiu do CF1, né? E aí ele apanhou e foi feio. Aí ele passou 3 meses na rua. E ontem eu tive a felicidade de estar chegando no primeiro dia e ele já vim correndo me abraçar. Eu quero ver esse sorriso, eu quero ver esse sorriso. Eu fiquei assim, meu Deus. E eu já sorri, né? E eu falei, eu nunca tinha visto esse rapaz fazer isso. E aí a gente tem a oportunidade de ficar conversando com os meninos, né? E aí eu saí da sala, fui lá para fora e ficamos batendo um papo assim, mais ou menos uma hora ou meia hora. E ele falando comigo, olha, a minha última chance foi aquela. E aí eu fui para o Batistinha de manhã e o líder lá, ele me falou assim, James, e a gente conversa muito, e ele me falou assim, James, aí eu falei, poxa, mas esses meninos sofrem, vão para a rua, sofrem demais. Aí ele falou assim, James, eu vou te falar uma coisa. Eles vão, mas Deus está modificando alguma coisa. Aí eu falei, como modificando? Porque para mim, a pessoa faz alguma coisa errada, sai dali, ela é irrepressível, aí ela não vai querer voltar. Só que o que aconteceu foi o seguinte, ele falou para mim, James, cada vez que ele sai, ele entra, ele aprende alguma coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí Deus me respondeu o seguinte, quando eu cheguei lá, o rapazinho já veio me abraçar. Aí ele me abraçou e falou, cara, que bonito seu sorriso, você seja bem-vindo. Aí todo mundo, né, gostou. Aí cheguei e sentei com ele. Ele falou assim, James, eu saí, mas agora me transformei. Aí eu falei, sério, cara? Que lindo você falar isso para mim. Isso é porque ele sempre foi problemático. Sempre, muito problemático. E ele modificou de um jeito tão grande que eu entendi que o pastor falou para mim. Que cada vez que ele sai, que ele volta melhor. E eu nunca tinha pensado nisso. E aí me fez pensar isso. Porque às vezes a gente fica falando, esses meninos saem e começam a fazer coisa errada para voltar. E só volta para comer, para tomar banho e depois volta para a rua. Mas eu entendi que cada vez que ele volta diferente. E isso ele tinha me falado de manhã e à tarde o que aconteceu foi isso. Deus me mostrou que não vão a pessoa sair dali. Aí ela apronta, mas quando ela voltar, ela tem nova chance. Então, a mensagem final é que Jesus sempre vai te dar chance até o dia ou da vinda ou da respiração dele. Amém. Entendeu? Amém, irmãos. Amém. Amém, irmão. Muito bom. Muito obrigado aí por compartilhar. Vamos fechar aqui a leitura, né? 26, ó. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí, infelizmente, a irmã Vera vai ficar triste, porque na parte de tempo eu ia dar uma aula, se eu tivesse aqui o quadro branco, para falar sobre as 4 dimensões, né? Comprimento, profundidade, largura, altura, comprimento e o espaço-tempo, que era uma definição de Einstein a mais de tempo infinito. A irmã Vera vai ficar chateada que não tem o quadro branco aqui, para eu falar isso aqui. Ok, e daí aqui, Paulo continua o discurso dele e fecha com 31. Vamos ler aqui a partir do versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que homem é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão citou aí. Amém. Isso aí traz, né, para a gente muitos momentos aí de união, de agregação entre o cristão e o religioso. Eu gosto de ouvir algumas pregações do pastor Rodrigo Silva.
ele é da igreja adventista. E muitas vezes pessoas questionam, não, mas o pastor, o adventista, ele acredita, segue a linha da missionária Ellen White, tal. Eu falo, não, pera um pouquinho, não vou por esse campo não, que eu sou professor, não tenho a formação do pastor, né, pastor? Então, não vou por esse campo. Acredita em Jesus, né? Acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus veio, é o Messias, morreu e ressuscitou por mim, e estamos aguardando o momento da sua segunda vinda. Acredita nisso? Acredito. A descrição doutrinária, no momento, vou deixar para lá. Vamos aqui entre o que temos em comum. Isso aí é uma abordagem cristã do assunto, do tema. Então, fechamos aqui a questão do que Deus é bom. E daí fica a anotação, se fosse vocês eu anotava aí para trazer essa reflexão ao longo da semana. Então, de casa anota também. Em que áreas positivas ou negativas da minha vida eu reconheço a bondade de Deus? Tarefa de casa. Se fosse vocês eu anotava. Em que áreas positivas ou negativas eu reconheço a bondade de Deus na minha vida? Essa é a tarefa. Vanessa não gosta do microfone. Pode falar, Vanessa. Sobre o que o James falou, né? Porque é um trabalho que a gente já participou também lá em Manaus. O fato do garoto retornar é que Deus é bom e imutável. Ele sabe onde ele tem o acolhimento, ele sabe, mesmo no inconsciente dele, que lá parece que alguém vai entendê-lo. Entender até porque ele saiu. Né? Deus é bom e ele é imutável. É lá que ele sente a segurança que só o Senhor vai trazer. Uma hora ele será convencido. Né? Ele tem que ter um lugar seguro para voltar, e esse é o Deus. E nós somos assim também, nós não somos menos do que esse menino em hipótese nenhuma. É que a gente às vezes acha que a gente tem pecadinho, e o menino é um pecadão, né? Por causa do meio que ele vive, mas não é. E é por isso que a gente está aqui na EBD, porque Deus é imutável, então eu tenho que vir aqui todo dia tirar os espinhozinhos da carne, que a gente não sabe se é um espinho mesmo, ou se é uma pessoa, né? E é isso que esse menino faz, e glória a Deus por isso. Essa percepção de pecadinho e pecadão é muito interessante. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que nós temos que lembrar muito que nós pecamos porque somos pecadores, né? E não somos pecadores porque pecamos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, nós, como homens, já lá na origem, lá no pecado adâmico, já viemos com pecado. Então, a pessoa não pode ter esse entendimento. Não, eu sou mais santo porque o meu pecado é menor do que o dele. Então, aos olhos de Deus, não tem isso. Uma situação em Manaus, era na época da pandemia, né? O pastor Marco, a gente estava junto lá, e tinha uma mulher que ela ficava embaixo da pontezinha que tinha lá, que alagava, uma carniça, um horror, aquilo. E a gente não entendia como ela vivia lá. E a gente achava ela muito limpinha para estar lá. E a gente não entendia. E aí, entregava cachorro-quente e tal. Aí, um dia, vimos que ela foi para a casa da tia, estava bem, encontramos ela ali na Compensa, bem, glória a Deus, a mulher andou. Não, irmão, no próximo cachorro-quente, ela estava lá dentro do valão de novo. E a gente não entendia aquilo, mas... E ela se sentia envergonhada quando ela voltava a pegar o cachorro-quente de novo. E ela até, a gente não comentava nada, mas ela comentava, poxa, irmãos, eu caí de novo e tal. Não tem problema, irmã. O importante é que você está aqui e Deus vai sempre te dar o refrigério. Amém. Esse olhar é importante, que nós somos assim também. Com certeza. E daí trazemos aqui o segundo tópico, né? Então, Deus é bom. O segundo tópico, que é mais rápido, é que Deus é imutável. Então, Deus é bom e Deus é
imutável. Lá em Salmos 90, né, ele fala lá que de geração em geração, de eternidade em eternidade, Deus é o mesmo, ele não muda. Né? Passando vergonha na frente da Mayra e do Rafael, aqui aquela música, de geração em geração, de eternidade em eternidade, Deus é o mesmo, ele não muda. Então, já traz esse conceito para a gente aí de que ele não muda. Então, ao olharmos a imagem aqui, a imagem apagou, né? A imagem dos montes, né? Então, mesmo antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, o sol. Então, ou seja, tudo vem aí dessa imutabilidade da natureza de Deus, desde o início. Tá? Quando ele criou o céu e a terra, fez tudo o que ele fez o homem no 6º dia, e a partir daí começou com o seu propósito para as nossas vidas. Tá? E essa característica da imutabilidade de Deus, mais uma vez, a gente faz um contraponto. Então a gente vê, Deus é bom. O homem, muitas vezes a gente fala que o homem é bonzinho. Deus é imutável. E as pessoas, o homem, ele muda ou não? Então, sim ou não? Sim, e a gente tem normalmente duas abordagens, né? Então, essa questão de mudança numa ótica mais negativa. Então, como que nós chamamos uma pessoa que muda toda hora? Ou que muda de opinião? Tá, tem diversos termos. Como é que é? Qual, irmão? Mutante, Está assistindo muito o arquivo X-Men. Mas a pessoa, Maria vai com as outras, como é que é? Tem alguns termos, Maria vai com as outras, duas caras, bipolar, então, essa abordagem negativa da questão da mudança, né? E uma abordagem positiva é a mudança na questão dos hábitos, né? Então, a melhoria, a melhora, a transformação. Falando em transformação, o próprio Romanos, o que diz lá em Romanos 12:2, que é um dos versículos que eu mais gosto, quando a gente fala de mudança e transformação. Não andeis conforme os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos 3 estágios aqui de mudança, né? Então, a melhoria, né? a mudança propriamente dita e a transformação. Então, a melhoria, alguma coisinha ali. A mudança já envolve forçar hábitos, algumas mudanças, empilhamento de hábitos, tentar fazer coisas novas. Agora, a transformação, quando eu transformo, qual é a diferença disso? É que eu não consigo voltar atrás. Exemplo clássico da transformação, qual que é? Borboleta. A lagarta, não é? Ela está lagarta, entrou no casulo, ela está lá no casulo. Depois que ela tem a metamorfose, que em grego é da parte de Romanos fala em metanoia, né? Essa mudança, transformação, a larva, o casulo abre, né? E a larva passa a ser uma borboleta. Ela consegue voltar a ser larva? Não mais. Então ela teve a transformação. O curioso, e ao contemplar isso, quem fazia muito era Salomão, né? A escola de Salomão, pode ver que em diversos provérbios ele fala sobre os animais, né? Formiga não tem chefe, gafanhoto chimbando, etc, etc, etc. Então ele contemplava muito. Você contemplando a própria questão da borboleta, você vê que o casulo está fechadinho lá, né? E a borboleta ela começa a abrir o casulo, né? Para conseguir sair. Um observador que está de fora, que está observando ali, ele pode querer ajudar, né? Ele fala, caramba, vamos, borboleta, vamos, mais apressada, sai, voa logo. Se ele tentar ajudar e forçar o casulo da borboleta para abrir, o que vai acontecer? Ele vai abrir, mas a borboleta precisava fazer aquela força para que a asa tivesse energia necessária para romper. Ela vai cair, vai morrer. Aí daí essa contemplação quanto à transformação, ela é interessante. Quando vemos pessoas próximas a nós que ou não aceitaram Jesus ainda, ou são resistentes a aceitar a palavra. Tem que esperar o tempo dela, fazer sua parte, orar
e insistir. Diversas esposas, né, que oram pela vida dos maridos ali, né, que não se converteram, maridos pela das esposas, por filhos, né, esperando o tempo e o momento de Deus, que esse rompimento vai acontecer e a pessoa vai aceitar Jesus. Fale, querido. Eu fui comprar uma cerâmica, uma caixa de cerâmica, aí o moço falou, só senta aí, mas o marido só espera. Ele estava atendendo um rapaz, 2 rapazes. Aí ele conversou, e saiu o que estava vendendo, né? Saiu, ficou os 2. Aí eu falei para ele, eu falei para ele, onde você mora? Ele falou, moro na Samambaia, no barraquinho, caindo os pedaços que eu consegui comprar. Eu falei, você não conseguiu comprar. Você conhece a Deus? Deus é bom. Deus muda a sua vida. Ele falou assim, mas como se eu trabalho? Mas ele não deu condições de você comprar um barraquinho? Então, passa a falar que você quer uma casa, que Deus te dá, você conhece a Deus. Aí ele ficou assim, aí o moço chegou. Quando ele saiu, ele me abraçou e falou assim, a senhora me deu um caminho muito certo. Eu falei, procura a Deus, você vai ter uma casa perfeita. Amém, amém, irmão. O apóstolo fala para a gente não recebe porque não pede, ou não recebe porque pede mal, né? Então, a senhora fez certinho, tá? Então, falando aí sobre a mudança do que o homem é para o mal ou para o bem, a gente faz o contraponto com essa imutabilidade de Deus. Então, Deus é o mesmo e Ele não muda. Tá? E como conclusão, verificamos o seguinte, que somos as primícias de Deus. Né? Então, nós somos, como filhos de Deus, somos as suas primícias. Provérbios 3 fala lá, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Então, primícias são os primeiros frutos. É aquilo que é mais importante, aquilo que é o centro, aquilo que é o foco. Então, essa bondade e imutabilidade de Deus tem a ver com o propósito da existência do ser humano. Desde lá do Jardim do Éden, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu a livre-arbítrio, tá? Ele sabia ali que Adão e Eva iriam sair do paraíso. Por quê? Porque se você não tem uma rota de fuga, se você não tem uma saída, o paraíso se transforma numa prisão. Então ele já sabia, o homem vai sair daqui, vai dar as dores do parto para a mulher, vai começar a caminhada dele. Então, façamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desde lá da origem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá no jardim, saindo do jardim, Deus falou, vamos resolver isso aí como? Vamos deixar o homem viver, se desenvolver, ter o povo eleito. Lá na frente eu vou mandar o Messias, por isso que a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, como atemporal, diversas vezes por homens inspirados pelo Espírito Santo, a gente vê o apontamento para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, que veio no Novo Testamento, e agora no princípio das dores, né? Ou seja, as tempestades, os problemas que vemos nos dias de hoje, o tempo passando mais rápido, cada vez mais aguardamos a sua volta como primícias da criação. Por isso que é a nossa obrigação a cada dia transmitirmos a palavra de Deus com as ferramentas que temos. Na leitura que fizemos de Paulo, Paulo tinha a mensagem e o cavalo para andar lá pela Grécia, né? Hoje aqui nós temos a internet, temos aqui a igreja, temos o convite, temos o aparelho celular. A gente tem que usar as ferramentas à nossa disposição, e Deus já sabia disso, para levar a mensagem de Deus. Né? E nisso aí, cada vez mais, entender, né, que a bondade e mutabilidade tem a ver com a relação entre equilíbrio e balanceamento. Então, muitas vezes você está equilibrado e você está numa mesma situação, né? No mesmo contexto, quando a vida, na verdade, ela deve ser feita de balanceamento. Então, não é sempre que você vai estar no mesmo estado emocional, às vezes vai estar mais acima, mais abaixo, mas o importante é, como primícia do Criador, buscarmos o balanceamento. Saber que o equilíbrio, né, o nosso próprio andar, não é uma questão de estarmos equilibrados. Para andar para frente, você tem que se desequilibrar. Então, a gente tem que buscar em Deus e na palavra um balanceamento para buscarmos e entendermos as suas promessas. Então, fica
as sugestões, e essa, 10h15 aí, essa era a mensagem aí do dia de hoje. Amém, amém, queridos? Amém. Terminar com uma oração. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, por este momento aqui entre irmãos, momento em que compartilhamos a sua palavra, momento de testemunhos, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente, abençoa o nosso domingo maravilhoso, abençoa o culto que há por vir, vida dos pastores, vida de cada um aqui presente, os irmãos que estão em casa, que não puderam comparecer. Esteja sempre no centro da nossa vontade, Pai. Se revele como Deus bondoso, seja na provação, seja no momento de glória, de desfrute, seja nas dificuldades, Pai. Seja sempre as nossas vidas. Se revele como esse Deus imutável, de ontem, de hoje e de sempre, Pai. Nos revela por meio da sua palavra, por meio de suas obras, Pai, por meio de seus testemunhos, ensinamentos e de relacionamento com os irmãos. Revela o que o Senhor tem para nossas vidas, cada dia mais e mais. O que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, liberados. Intervalinho, em breve, aí, em instantes, começaremos o culto. Obrigado a todos.